Olá, queridos amigos, é uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para estudarmos mais um tema dessa série de 27 estudos bíblicos. Hoje com o tema O Dia do Juízo. Nós temos uma reflexão muito importante a fazer. Sim. Que dia do juízo será esse? Quando ele começa, né? E por quem ele começa? Tudo isso nós iremos estudar hoje. Não é Ok. isso? Daremos início então a partir desse momento, né? A partir da pergunta número 1. Antes, porém, querido amigo, gostaríamos de convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir e conferir novamente a cada texto, a cada verso que iremos citar, se tudo aquilo então que vamos estudar a partir desse momento está de acordo com a palavra de Deus. É importante então ressaltar que este é um tema também muito importante porque se trata de juízo, julgamento, então trata também de condenação. Exatamente. Né? Então, querido amigo, gostaria que você prestasse bastante atenção a partir de agora às perguntas e respostas que daqui então partirão. É importante nós notarmos que daqui já oramos, e todos os dias, quando nós começamos um estudo, gostaríamos que vocês aí também dessem um pause no vídeo e fizessem uma oração pedindo a guia do Espírito Santo de Deus. É importante vocês conferirem na Bíblia, não se esqueçam, abram verso por verso e vão meditando as Escrituras. Com certeza. Vamos à pergunta de número 1. Deus trará a juízo toda a obra do ser humano? Vamos ao texto de Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vemos aqui então, irmãos e irmão Daniel, que realmente Deus sim, Ele trará a juízo, ou seja, trará a memória novamente. Com certeza. Ele vai levar diante de um juízo todas as nossas obras, quer sejam elas boas, para nos dar recompensa, ou más, para nos dar o castigo. Com certeza. Sabendo que isso há de acontecer, que pessoas devemos ser nós? Não é isso mesmo? Exatamente. Vamos então à pergunta de número 2. Descreva com suas palavras o que a Bíblia nos revela em Daniel 7, versículo 9 a 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e os livros foram abertos. Então, irmão Geandro, o texto que nós acabamos de ler descreve de forma muito clara uma cena, né, um cenário muito importante, onde diz que um ancião de dias, ou seja, a Bíblia está falando aqui a respeito do próprio Deus, Sim. e ele se assenta, e diz também que livros foram abertos. Exatamente, Né? irmão. Diz claramente aqui que assentou-se o juízo. Né? Então a Bíblia nos fala claramente aqui em capítulo 7 de Daniel 9 a 10, que haverá sim um juízo. Exatamente. Essa cena aqui descrita é uma cena de um tribunal, queridos amigos. Exatamente. Nós estamos vendo que realmente Deus descreve, primeiramente, que vai existir um juízo final, Sim. para trazer tanto obras boas quanto más a juízo. E nesse juízo vai se assentar o juiz, né, que é o ancião de dias, e também as testemunhas, né? Isso. Então nós vemos aqui uma cena de juízo em Daniel sendo apresentada. Assentaram-se, né, e abriu-se então os livros, o juízo. Ok. Necessário é lembrarmos que nós falamos aqui a respeito dos anjos, aqueles anjos bons que guardam os seres humanos, que eles fazem então registros, né? E esses registros então, nesses livros, serão abertos exatamente nesse tribunal. Exatamente. Quem será, afinal, o juiz desse tribunal? Vamos ver, ter certeza de quem é esse juiz? João capítulo 5, versículo 22 e 27. Também Atos 17, 31. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Próximo texto. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, que para isso ordenou,
e disso tendo dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Exatamente, irmão Daniel. Vemos que o Pai a ninguém julga, mas ele deu todo o julgamento a quem? A Jesus. A seu Filho Jesus Cristo, porque ele é digno disso. Ok. Não é isso? É importante lembrarmos que Jesus ele então desempenha algumas funções durante o seu ministério. Nós vimos que ele vem inicialmente como Cordeiro de Deus para morrer pela humanidade. Depois então ele ascende ao céu e cumpre então a função de sumo sacerdote. E agora, por último, então, no juízo, o próprio Jesus, ele cumprirá o papel de juiz para julgar, então, toda a humanidade. Nós vemos aqui as fases do ministério de Cristo, né? Sim, com Cristo certeza. tem várias fases do seu ministério. Vem como mediador, ele vem como intercessor, Sim. como cordeiro que leva os pecados do mundo inteiro. Sim, Depois ele estabelece como advogado, sim, né? Depois será como juiz e por final como rei. exatamente. Vemos, não podemos confundir, porque muitas pessoas falam assim: por que nós devemos temer o juízo de Deus, o dia do juízo, se o nosso juiz também é o nosso advogado? Há aí, queridos amigos e irmãos, um grande equívoco. Quando Jesus abandonar as suas vestes de advogado e vestir as suas vestes de juiz, ele vem para vingança e para recompensa. Ele não vem mais para interceder. Exatamente. E as pessoas que desprezarem este momento em que ele se encontra no santuário celestial como advogado, não mais naquele dia terão a oportunidade de pedir perdão pelos seus pecados. Verdade. Portanto, devemos aproveitar o dia que se chama hoje, em pedir a Jesus a sua intercessão do seu sangue. Com certeza. Vamos então agora à pergunta de número 4. Quem serão as testemunhas neste julgamento? Apocalipse 5, verso 11. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Vemos que incontáveis hostes angélicas, né, Sim, com estão certeza. a contemplar o juízo. Sim, então a Bíblia diz claramente aqui que os anjos, eles então são testemunhas no juízo. Afinal de contas, ele acompanhou toda a situação, todo o desfecho de nossa história e estará ali não somente com os registros nos livros, mas eles próprios então para confirmar cada situação. Amém. Pergunta de número 5. Quais são os livros utilizados no julgamento? Vamos compreender que a Bíblia fala sobre livro de registros, né? Sim. Vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, 21, 27, Malaquias 3, versículo 16 também. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 21, verso 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmão Jeandro, nesses dois primeiros textos, nós encontramos aqui uma declaração de que existe um livro, Sim. e esse livro tem o nome de Livro da Vida. Exatamente, irmão. Então, todos aqueles que não foram achados no livro da vida foi lançado no lago de fogo e Exatamente. enxofre. Eis aí, queridos amigos, a importância de aproveitarmos o dia que se chama hoje. Haverá um momento de juízo Sim. em que não adiantará mais apelar para o advogado, porque ele já deixou a sua função de advogado e vestiu as vestes de juiz. Não é Com isso? certeza. Agora, Malaquias 3,16. Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atendeu e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Vemos que realmente as pessoas que atentavam, né, e que se preocupavam com a glória do nome do Senhor, eles serão protegidos no dia do juízo. Ok, o texto diz claramente, irmão Jeandro, que um memorial foi escrito diante dele, ou seja, tem que ser algo registrado para que houvesse memória de cada situação em que passou o ser humano. Exatamente, mesmo no céu, todos os nossos atos, eles são registrados, Sim. nesse caso aqui, para o bem, para a Com certeza. recompensa dessas pessoas, né? Ok. O nome das pessoas são inseridos no livro da vida
no nascimento, então a partir do momento que nós nascemos, será que o nosso nome é registrado no livro da vida? Vamos ver João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, que o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então é importante, queridos, entender que aqueles que têm a vida eterna, aquele que aceita a Cristo, eles então não passarão mais por juízo. Né? Exatamente. O texto diz claramente que ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Exatamente. Que maravilha, irmão Leandro. Então, irmãos, pelo nosso nascimento, simplesmente, nós não somos escritos no livro da vida, mas pela nossa conversão, Sim. através do novo nascimento, porque simplesmente quando nós nascemos, somos filhos da ira, né? Filhos de Adão, e Sim. em Adão todos pecaram, é necessário nós sermos filhos do segundo Adão, que é Jesus, Com né? certeza. Para obtermos a salvação. Muito bem, vamos então à pergunta de número 7. Aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida serão julgados no dia do juízo? Vamos aos textos então de 1 Pedro 4, 17, João 3, verso 18 e 1 João 5, no verso 5. Porque já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Vemos aqui, irmãos, que o julgamento, um outro tipo de julgamento agora, nós falamos no versículo anterior, que a pessoa passa do julgamento para a vida. Sim. Ou seja, ele não entra em condenação. Sim. Porque a pessoa que nasce já está condenada em Adão, mas pela conversão, a pessoa sai do estado da condenação e entra na graça de Jesus. Ele não será condenado. Mas aqui nós já estamos vendo um outro tipo de juízo. É um juízo chamado juízo investigativo, né? Exatamente. Vamos então agora ao texto de João 3, no verso 18, que nos diz assim: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmão Leandro, nós encontramos mais um texto dizendo a nós claramente que aquele que crê em Jesus, né, ou seja, aquele que o aceita como substituto, né, aquele cordeiro enviado de Deus que morre em seu lugar, ele então não mais se faz necessário passar por esse julgamento. Exatamente. Porque Cristo, cumprindo o papel então de cordeiro, de substituto e também de advogado, ele absolve esse ser humano para a salvação. Exatamente, irmão Daniel. E é importante nós notarmos que o texto aqui, ele esclarece muito bem, queridos amigos. A pessoa que não aceita o nome de Jesus, ele já está condenado. Por quê? Porque se ele não aceita, nós todos em Adão estamos perdidos. Sim. Então a pessoa, não adianta a gente pensar que nós temos justiça própria. Veja bem, irmão Daniel, uma pessoa fala assim, mas fulano teve uma vida tão boa, tão correta, será que ele não vai para o céu? Se não aceitar a Jesus, ele não pode ir para o céu. De maneira nenhuma. Ele pode ser uma pessoa correta na sociedade, ele simplesmente não vai ter o que pagar no dia do juízo. Sim. Ele não vai sofrer as consequências dos seus atos, mas também ele não pode se salvar, querido amigo, porque ele não aceitou Jesus. Exatamente. Né? Simplesmente ele vai morrer sem Deus e não vai ter nenhum castigo, mas também não vai ter nenhuma recompensa, já está condenado. Né? Somente certeza. aqueles que aceitam a Jesus serão salvos. Versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ok. Então, realmente, nós vemos aquele que vence o mundo, né? Com certeza. Para vencer, querido amigo, necessário se faz que creia realmente que Jesus, ele é o Filho de Deus, ou seja, ele é aquele que foi enviado para substituir a mim e a você, também ao irmão Geandro, Amém. nessa condenação. Então ele se fez pecado, a Bíblia nos diz, né? Ou seja, ele ocupou o nosso lugar para que então pudéssemos herdar a salvação. Glória a Deus e seu Filho Jesus por isso. Amém. Né? Pergunta então de número 8. O início do julgamento se faz abrindo-se o livro da vida? Apocalipse 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono,
E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 12. Que impressionante, irmão Daniel. Então, realmente, toda a nossa vida, todos os atos de nossa vida são registrados para memorial. Com certeza. Né? No livro da vida ou nos outros livros de registro. Sim, né? Nós encontramos claramente aqui que o texto diz: abriu-se outro livro que é o da vida. E nós sabemos, irmão Geandro, que aquele que tem um nome registrado no livro da vida, ou seja, o livro do Cordeiro, esse já está absolvido, porque ele está no livro da salvação. Glória Ok? a Deus. Muito bem, vamos à pergunta de número 9. Se algum pecado não foi confessado e consequentemente não perdoado, o nome é então riscado do livro da vida? Será que isso ocorre? A pessoa será que está perdida? Né? Ou a pessoa está perdida? Êxodo capítulo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, irmão Geandro, o texto diz claramente a revelação de Deus ao seu servo Moisés, que quem pecar e não se arrepender, este então será riscado do livro do Senhor. Exatamente, irmãos. Precisamos compreender que é necessário que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que nós possamos ser salvos. Amém. É isso? Amém. Muito bem, pergunta de número 10. Os nomes dos que tiveram seus pecados perdoados permanecerão escritos no livro da vida? Apocalipse 3, verso 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É impressionante como Jesus não se envergonha de nos chamarmos irmãos. Com certeza, irmão Geandro. Sim. O texto diz que ele confessa o nosso nome diante do Pai e também diante dos seus anjos. Amém. Veja que maravilha, ele diz que é aquele que vencer, né? Vencer o quê? Vencer os seus pecados, vencer as suas dificuldades, vencer as suas lutas. E é para isso, querido amigo, que Deus está te convidando. O convite de Deus, o desejo do Senhor Jesus é justamente que nós lutemos com a força, com o poder que vem dele, para então podermos receber essa grande e maravilhosa bênção de Cristo, o nosso sumo sacerdote, confessar o nosso nome diante do nosso Pai que está nos céus. Querido amigo que nos ouve, eu gostaria de esclarecer mais um ponto. É muito importante que você não se desespere, porque muitas das vezes, ao analisarmos a nossa vida, vemos que nós temos muito defeito de caráter, Sim. muitos pecados, muitas faltas a vencer. Nós gostaríamos que você, pela fé, lançasse mão do poder de Jesus. Amém. E não se desesperasse, mas confiasse inteiramente nele, Amém. se dedicando à oração, Com porque certeza. ele certamente vai operar em você o querer e o efetuar. Amém. E com certeza, se você começar essa obra de santificação, de busca pela santidade hoje, o Senhor Jesus terminará essa obra em teu coração antes daquele dia. Amém. Vamos então agora à pergunta de número 11. As terríveis palavras: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, serão pronunciadas na conclusão do juízo? Será que serão assim pronunciadas na conclusão, quando finalizar o juízo final? Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Então, querido amigo, esse momento aqui se dá a partir então do fechamento da porta da graça. Quando é esse momento? É justamente quando Cristo, né, irmão Geandro? Exatamente. Ele então lança fora as suas vestes sacerdotais, ou seja, advogado. suas vestes de advogado, e então ele agora parte para o julgamento. Ele sai então agora como juiz para dar a sentença a cada um de acordo com as suas obras. Agora é o juízo executivo. Exatamente. Né? Não mais intercede. É muito importante, irmãos. Queridos amados irmãos, a Bíblia nos fala que
Deus enviará fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Se hoje você está ouvindo esse vídeo e deseja dedicar o seu coração a Jesus para que não entre em juízo nem em condenação, cremos que Deus realmente se alegrará e se alegra muito com essa decisão. Entregue seu coração para Jesus hoje, porque chegará o momento em que não teremos mais essa oportunidade. Verdade. Não é isso? Pergunta de número 12. O que fará Jesus logo após pronunciar estas palavras? Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. É impressionante que realmente Jesus nesse momento se levanta do seu trono de mediação e agora ele vem para recompensar-nos, para dar-nos a recompensa ao fiel e justo, né? O toque final da imortalidade. Com certeza. Né? Irmãos, nós precisamos muito de Jesus a cada momento. Agora nós vamos ler alguns complementos para que você possa compreender melhor o que Jesus quer para a minha e sua vida nesses dias que vivemos. Ok, vamos então à leitura do primeiro texto. Gostaríamos de chamar a sua atenção para compreender exatamente aquilo que está sendo dito para você neste momento. Moisés fizera o santuário terrestre, segundo o modelo que tinha visto, de acordo com Atos 7, verso 44. Paulo declara que o tabernáculo e todos os vasos do ministério, quando se acharam completos, eram figuras das coisas que estão no céu. Hebreus 9, verso 21 e 23. E João diz que viu o santuário no céu, aquele santuário em que Jesus ministra em nosso favor. É o grande original de que o santuário construído por Moisés era uma cópia. Exatamente. Então vemos que existe um verdadeiro, não é isso? Exatamente. Mais um pouco das nossas considerações finais. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11, versículo 19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, este compartimento se abria somente no grande dia da expiação, para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abriu no céu e de que fora vista a arca do seu concerto, indica a abertura do lugar santíssimo no santuário celestial, em 1844. Ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação, os que pela fé seguirem seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no lugar santíssimo, contemplarão a arca do seu concerto, como houvesse estudado o assunto do santuário, chegando a compreender a mudança e operado no ministério do Salvador, e viram que ele agora oficia diante da arca de Deus, pleiteando com o seu sangue em favor dos pecadores. Vemos aqui, queridos irmãos, que realmente Jesus começa um outro trabalho. Nós vamos estudar nos próximos estudos por que essa mudança lá no santuário celestial se deu em 1844. É o tema do nosso próximo estudo. Com certeza. Vamos então ao último texto para nós finalizarmos este estudo. E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, de acordo com Daniel 7, versos 13 e 14. A vinda de Cristo, aqui descrita, não é a sua segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. É esta vinda, e não o seu segundo advento à terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote,
entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Então, queridos amigos, este de fato é um tema muito importante, como dissemos a princípio. E nós convidamos a você a buscar este Deus maravilhoso, buscar a este Jesus, o Filho de Deus, que então se dispôs a ocupar o meu e o seu lugar nesse juízo. Necessário se faz que nós então tomemos a decisão e aceitar este convite, né, irmão Jean? Exatamente. Esse convite maravilhoso então de permitir que ele não somente cumpra a função de um advogado, mas que aceitemos então que primeiramente ele morreu, ele ocupou o nosso lugar. Amém. Que Deus continue então abençoando a sua vida. Até o próximo estudo.